A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da EBD aqui no canal Denis Pereira Oficial. É um prazer receber todos aqui. Quero já agradecer e louvar a Deus por tua vida, pastor, dirigente, presidente, coordenador, superintendente, professor ou aluno da escola dominical, enfim, para todos os que amam o ensino da palavra de Deus, sejam muito bem-vindos. Você que está começando agora, está até meio assustado, foi quase que laçado para dar aula na EBD, nós estamos aqui para ajudar você. Aqui na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais, você conhece melhor a minha vida, a minha família, o meu ministério. Temos viajado o Brasil ministrando a palavra de Deus em congressos, acampamentos, enfim, eventos, conferências, EBFs, e será em 2020, querendo Deus, um prazer cooperar com a sua igreja, com o seu evento, com o seu departamento. Então vamos a mais uma aula da EBD. Maravilha, meus irmãos, chegando com a lição 8, classe de jovens, com um tema muito especial, falando aí sobre a obra salvífica do Senhor Jesus Cristo. A obra salvífica do Senhor Jesus Cristo. Não se esqueça, like, inscreva-se e comente o vídeo. Isso é muito importante para todos nós. A obra salvífica do Senhor Jesus Cristo. O texto do dia está em Hebreus, capítulo 9, versículo 12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Não existe urgência mais destacável em nossas vidas do que a garantia de nossa salvação em Jesus Cristo. Nós vamos, na lição de hoje, falar sobre a obra da salvação, analisando ela por diversos ângulos. Uma das possibilidades é a compreensão da salvação a partir dos generosos atos de Deus em nosso favor. E na lição de hoje nós vamos tratar de 3 destes atos de Deus: sacrifício, reconciliação e redenção. Tá? Então nós vamos ver e ser edificados para a gente entender a partir destes 3 atos ou desses 3 elementos. Nós vamos entender um pouco mais sobre aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Evangelho é Cristo, Evangelho é cruz, ok? Muito bem, uma experiência que estou tendo nas aulas na minha classe de jovens. Se você não me acompanha ainda, tem o meu WhatsApp aqui na descrição dos vídeos, eu mando as fotos, os vídeos das minhas aulas lá no domingo. E é o seguinte, eu dividi a lição. Então, quando eu vou dar a aula, porque eu dou aula junto a outro professor, quando eu vou dar a aula, cada subtópico eu coloco o nome de um aluno e eles estão trazendo resumos. Isso está fazendo eles lerem a palavra de Deus, lerem a revista, está sendo muito bacana. Conte aí para nós nos comentários as suas experiências também. Tópico 1. O sacrifício. O que é um sacrifício no Antigo Testamento? Revista aberta, Bíblia aberta, bloquinho de anotações, vamos lá? O que é um sacrifício no Antigo Testamento? Pode-se definir sacrifício numa perspectiva veterotestamentária, ou seja, do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, como a prática cultica de oferecer produtos do campo ou animais a Deus. E aí ele vai listar aqui 3 coisas: como forma de solicitação de perdão por pecados individuais ou coletivos, gratidão pela produtividade, não é? Ou outro aspecto da vida das pessoas, enfim, gratidão, e como expressão de adoração. O que nós percebemos é que desde o Antigo Testamento, a prática do sacrifício, né, de ofertar algo a Deus em sacrifício, estava regulamentada por princípios que expressavam e expressam o caráter justo do eterno Deus, tais como proporcionalidade, regularidade e significância. Cada um deveria ofertar de acordo com as suas posses. Então, os ricos e poderosos tinham uma forma e uma proporção para sacrificar, e os pobres também, de maneira que todos podiam sacrificar. Todo sacrifício precisava ter significado, razão de ser para quem realizava o ato sagrado, ou seja, não era meramente apresentar aquela oferta,
entregar aquele sacrifício, mas a entrega do sacrifício, ela precisava estar envolvida em uma intenção de verdadeiramente alcançar o coração de Deus, tocar o coração de Deus. Se era para perdão de pecados, demonstrar o arrependimento e a firme decisão de abandonar o pecado por parte de quem estava oferecendo. A gente já pode aqui adiantar um pouquinho que ao longo do tempo estas motivações foram se perdendo e eles passaram a colocar a ênfase na oferta e achar o seguinte: bom, se eu levei a minha oferta, o que eu faço dali para fora tanto faz. É por isso que Isaías 29:13 vai dizer: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, mais do que entregar uma oferta é ser a oferta, ou seja, a oferta, o sacrifício, precisava expressar e precisa expressar não a entrega do elemento, do animal, da planta, nos dias de hoje, do dinheiro, mas a entrega do ofertante, porque mais importante que a oferta é quem oferta. E no Novo Testamento, o que é um sacrifício? Já no Novo Testamento, quando a revelação de Deus manifesta-se de modo completo e plenamente inteligível a partir de Cristo, o sentido do ato de sacrificar, não é? Ele ganha novos contornos. Direciona-se muito mais para a prática diretamente, o próprio indivíduo, suas faculdades, ou seja, o mais importante agora não é o que eu entrego, mas é a minha entrega. O mais importante não é quanto eu oferto, mas o eu, que sou ofertante, não é? Sacrifício, como nós vimos aqui, ele envolvia expressão de adoração. Quando Deus fala para a mulher em João 4, olha, o Pai procura os verdadeiros adoradores. Ou seja, mais importante que a adoração é o adorador. Deus não está procurando uma adoração. Deus está procurando um adorador. Para Deus, no Novo Testamento, Deus quer que nós entendamos que mais importante que a oferta é quem oferta. E aí entra como eu oferto. Por que eu oferto? Qual é a minha motivação ao ofertar? Ou seja, não é apenas o protocolo que está contando, mas esta atitude, este protocolo que eu estou praticando, está envolvido em que tipo de pensamento e de convicção, ok? Então, Mateus 12:33, é esse o texto? Não, Marcos 12:33 é uma referência que está aqui na lição e eu quero ler aqui com vocês para a gente meditar. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças, bem como ao próximo como a si mesmo, é muito mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas juntos. Quer dizer então que eu não devo ofertar e amar ao próximo? Não, meu amor ao próximo deve ser expresso por um coração que também oferta a Deus, que também é grato a Deus, que está entregue a Deus. Uma coisa não apaga a outra, as duas se completam. O sacrifício verdadeiro. Como Davi, o grande rei de Israel, já afirmava milênios atrás, somente deve-se apresentar a Deus sacrifícios que tenham algum valor. Né? Então, ofertar daquilo que a gente esbanja, isso não significa absolutamente nada, tá certo? Então, o sacrifício, ele precisa ser feito, por isso que é essa palavra sacrifício, por isso que é essa palavra oferta, e esses termos precisam voltar ao altar. É entrega, é aquilo que me dói, é aquilo que sangra, é aquilo que tem algum significado e importância para mim. Quando Deus pede Isaac, Deus não queria Isaac, Deus não aceita sacrifício do ser humano. O que Deus queria ao pedir Isaac? Deus pede Isaac para saber onde estava o coração de Abraão. As nossas ofertas, não os valores, mas a maneira como ofertamos, que é a palavra mais usada hoje, ok? Não tem mais a palavra sacrifício, mas elas estão interligadas. A maneira como ofertamos. O nosso coração, no momento que ofertamos, ele conta diante de Deus muito mais do que o valor que ofertamos. Deus está olhando para o nosso coração. Como está o nosso coração? E eu faço um parênteses aqui sobre oferta. Nós precisamos ensinar a igreja sobre ofertar. Ofertar, nós ofertamos errado. Nós chegamos na igreja, estamos ali cultuando, aí na hora da oferta a gente toma um susto, quase cai da cadeira, abre a carteira, pega R$2 amassado e joga na salva. Não, oferta é aquilo que eu preparei para Deus, é aquilo que eu
me dispus a trazer para Deus. 2 Coríntios capítulo 9, Deus ama aquele que dá com alegria, e essa alegria é manifestada na preparação da oferta, não é naquele susto que eu tomo. Então o correto da oferta é ela vir já preparada da minha casa, eu já chegar no culto com aquilo preparado. Hoje eu vou ofertar a isso. Essa atitude de preparar a oferta já conta diante de Deus como alguém que realmente entende o que significa o ato de ofertar, e portanto ele está se entregando a si mesmo a Deus por meio daquela oferta e não simplesmente jogando um dinheiro ali na salva. E aí ele tem aqui sobre o sacrifício de Cristo algumas características fundamentais. Primeiro, Cristo é o nosso grande sacrifício, não é? Então, entre os judeus, a maior celebração é a Páscoa. Cristo se fez a nossa Páscoa, não é? Então, Cristo se fez a nossa Páscoa, de maneira que toda vez que celebramos, que ofertamos, tudo aquilo que nós fazemos, nós estamos aguardando o dia que celebraremos nos céus. Ele também foi oferecido como Cordeiro de Deus. João 1,29, ao olhar e ver que Jesus vinha em sua direção, João exclamou e disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cordeiro era o animal levado em sacrifício pelos pecados das pessoas. Mas, como nós lemos aqui no textuário da lição, não por sangue de bodes nem bezerros, ok? Porque Hebreus vai continuar dizendo que o sangue de animais não pode tirar pecado. Mas quando João vê Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que apaga o pecado do mundo, que limpa, que purifica. 1 João 1,7, mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Podemos fazer um parênteses aqui rapidão? No Antigo Testamento, primeiro, os cordeiros não podiam perdoar pecados. O sangue de animais não perdoava pecados. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Segundo, o cordeiro entrava para ser imolado e sacrificado, e lá ele morria, ele era queimado e já era. O nosso cordeiro, o cordeiro chamado Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, ele entrou, ele foi a oferta, ele se entregou a si mesmo em oferta e sacrifício a Deus por mim e por você. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou e está à direita de Deus, o Pai. Glória a Deus. O sacrifício foi para a remissão dos pecados da humanidade. Então não há seletividade. Só não recebe perdão de pecados quem não aceitar a Cristo. Quem não reconhecer Cristo como seu único e suficiente Salvador. Todo e qualquer pecador que se arrepender e pela fé aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador de sua alma, este sacrifício, ele está plenamente disponível para todos, em todos os tempos, em todos os lugares, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Outro detalhe, o sacrifício é poderoso para salvar-nos da condenação eterna, perdoando-nos de todos os pecados. Sem dúvida alguma, a salvação é o maior milagre de Deus em prol da humanidade, porque através do que Cristo fez, nós fomos, como vamos ver já já, reconciliados com Deus. O homem se voltou para Deus. O acesso a Deus novamente está disponível e aberto para os homens através de Cristo Jesus. Tópico 2. A reconciliação. O que é reconciliação? Substantivo feminino, ato ou efeito de reconciliar, restabelecimento de boas relações entre pessoas que estavam em conflito. Ok? Então, primeira coisa que vai acontecer no Éden é uma quebra de relacionamento. O que o pecado faz com o homem? Ele destrói o relacionamento. Por quê? Porque Deus é santo. Isaías 59, a mão do Senhor não está encolhida, nem seus ouvidos agravados para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, da presença de Deus. A primeira coisa que Adão faz ao perceber que pecou é se esconder e ficar com vergonha. Aquele que corria todas as tardes para abraçar o Criador e conversar com o Criador, agora foge do Criador. Por quê? Porque o pecado nos afasta de Deus. Mas em Cristo nós temos a reconciliação, a religião. Cuidado, muitas pessoas usam frases de efeito, né? Diz, Jesus Cristo não é minha religião. Não, é religião sim. A palavra religião significa religar. Então nós temos que tomar cuidado com a falsa religião. Nós temos que tomar cuidado com a falsa religiosidade. Mas
Cristo veio para nos religar, para nos reconciliar. Cristo veio para restabelecer esta relação que estava em conflito entre Deus e os homens. Eu marquei aqui para a gente ler e meditar, que é um texto assim que eu amo demais o que Paulo escreveu, e eu amo muito o que ele fala aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos que, anteriormente, erais gentios por natureza, chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, estáveis naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Todavia, agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo. Eu vou ler. Porquanto ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um só, e derrubando o muro de separação em seu próprio corpo, desfez toda a inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressos e ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato na cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda irreconciliabilidade. E vindo ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe, e da mesma forma para os que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vós temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Então, a obra de reconciliação foi feita com Deus. Vale lembrar que o protagonista disso é Deus. Deus é o protagonista de tudo isso. Nós fomos reconciliados com Deus por Cristo. O nosso único papel é nos rendermos a tudo que Cristo fez, porque a reconciliação, ela não é uma atitude unilateral, mas bilateral. Afinal de contas, vamos dizer assim, são duas pessoas, não é? Deus e os homens, vamos colocar assim. São duas pessoas que estão em conflito. Então, quando um se aproxima, o outro se aproxima. Deus é santo, protagonizou a sua aproximação por meio do sacrifício de Cristo na cruz, e o homem se rende, se entrega, se joga, se rasga diante desse Deus tão amoroso que, ao invés de nos manter afastados de si, pagou o maior preço enviando seu filho para morrer no nosso lugar, para nos aproximar novamente dele. Glória a Deus. A reconciliação, ela é feita por meio da cruz. Não há atitude humana que possa fazer o homem se reconciliar com Deus. Ah, mas fulano é tão bonzinho, nossa, se ele só falta ser crente, então falta tudo. Por quê? Porque o que nos aproxima de Deus é o que Cristo fez na cruz. Atos 4:12, não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não existe reconciliação à distância. Toda restauração espiritual promovida pelo Pai implica uma mudança de postura, de trajetória de vida, uma reaproximação, tá bom? Então, uma vez que nós entendemos isso, maior responsabilidade ainda recai sobre aqueles que já foram reconciliados. Nós precisamos ser arautos de uma nova vida, das misericórdias do Altíssimo. Não arautos da condenação, mas mostrar para as pessoas, não há por que você continuar neste caminho. Jesus Cristo tudo fez, tudo sofreu em seu lugar. Aceite a misericórdia de Deus, renda-se à misericórdia de Deus, caia de joelho diante da misericórdia de Deus, porque Ele está de braços abertos para receber aqueles que se arrependerem, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, novas são todas as manhãs. Último tópico, terceiro tópico, a redenção. Uma definição. Pode-se definir redenção como a condição do pecador em relação ao pecado, após o conhecimento da graça de Deus disponível a ele. De outra forma, é uma atitude que apenas Deus pode realizar em favor da humanidade, pois através de seu ato redentor, o Eterno concede a todos nós o livre acesso à salvação. Tá? Então ele vai colocar aqui que o conceito de redenção estava aliado muito ao mercado de escravos. Quando alguém, não é, o escravo, ele poderia, quando alguém estava numa condição de escravizado, existia a possibilidade dele ser remido, dele ser resgatado. Redenção significa colocar em liberdade por meio de pagamento. O homem se tornou escravo do pecado. Cristo nos comprou com seu sangue,
Colossenses 2:13, a cédula da dívida que nos era contrária, que era impagável, ele tirou-a do meio de nós e cravou ela na cruz. Ele pagou um alto preço para comprar a nossa liberdade. É isso que significa redenção, pagar pela liberdade de alguém que está escravizado. E uma coisa muito linda é que o escravo, quando tem a sua liberdade comprada, ele é livre para ir para onde ele quiser. Mas se ele entende que ele foi liberto por alguém que o ama, então ele passa a servir agora a esta pessoa que o libertou, não mais como escravo, não mais como prisioneiro, não mais por obrigação, mas por gratidão. Por isso que Paulo, em suas cartas, escreve: Paulo, servo, escravo de Cristo Jesus. Uma compreensão do conceito de redenção no Novo Testamento. Conforme Efésios 1:7, redenção é a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Não existe nada que possamos fazer com relação ao nosso estado eterno de pecaminosidade. Sozinhos estamos fadados à condenação, que nos conduzirá à perdição eterna. Porém, sabendo da nossa condição existencialmente falida, Cristo alcançou remissão para todos nós. De que forma? Através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, tem um texto aqui, para a gente concluir, em Romanos, capítulo 8, e versículo 23. Paulo diz assim: primeiro ele fala que a criação, que é a natureza, ela tem uma ardente expectativa pelo momento em que será restaurada. E aí ele fala, e não somente ela, mas igualmente nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Então, nós já fomos redimidos, mas como o pecado ainda habita em nós, o nosso corpo precisa ser completamente livre da presença do pecado. O nosso corpo ainda é escravo do pecado, não é mais condenado pelo pecado. Portanto, agora Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O nosso corpo não é mais escravo do pecado, no sentido de servir ao pecado. Romanos 6, de 11 a 14. Por quê? Porque nós fomos libertos através de Cristo. Mas como o pecado está em nós, o pecado sempre quer nos dominar. O pecado sempre quer nos escravizar. Paulo diz em Romanos capítulo 7, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer esse eu faço. Sabe por quê? Porque o pecado mora em mim, o pecado habita em mim. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aqui no capítulo 8, 23, ele está dizendo que o nosso corpo tem expectativa pelo momento em que alcançaremos a plena redenção, que é a redenção do nosso corpo, quando o pecado não estará mais presente em nós. Logo nos sentiremos mais atraídos, tentados, seduzidos, muito menos ameaçados pelo pecado, porque está falando da redenção futura. Por isso que o crente, ele precisa manter-se afastado do pecado, lutar contra o pecado, evitar o pecado e quando pecar, correr para os pés de Jesus arrependido, buscando perdão, mas fazer como Paulo diz aqui em Romanos 8, 23, aguarde com ansiedade, aguarde com expectativa, fique firme mesmo caindo, fique firme mesmo errando, volte para a cruz, peça perdão, humilhe-se. Gente, nós precisamos mostrar às pessoas que quanto mais sujas elas estiverem, mais para a cruz elas têm que se achegar, mais na igreja elas têm que estar, mais envolvidos com as coisas de Deus, mais envolvidos com a palavra, porque só nele há poder, só no sangue de Jesus há poder para nos purificar de todo o pecado, e nós precisamos estar unidos, mesmo sendo pequenos, mesmo sendo falhos, precisamos estar unidos. Por quê? Porque nós estamos aguardando este momento glorioso, quando seremos plenamente redimidos, aleluia, como diz aquele louvor, acho que do Renascer Praiser, que diz, existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, lembra? Em tua presença, chega pra lá, é melhor fazer aula, beleza? Então, é essa a esperança da igreja, amém? Deus abençoe sua vida. A obra de salvação, portanto, é um projeto, um plano completo de Deus, realizado por nós na cruz do Calvário. Aceite pela fé e mostre para as pessoas que em Deus, através de Cristo, nós estamos assegurados, porque tudo foi feito. Creia, siga, sirva a Ele. Deus te abençoe. Forte abraço. Até a próxima aula. Valeu. Boa semana.